Nós hoje, então, vamos ver aí de Saulo a Paulo, aquele que é considerado, juntamente com Madalena, uma das maiores, as duas maiores transformações pelo Evangelho. Enquanto Paulo tinha o conhecimento, tinha a cultura e tinha a informação, Madalena tinha a humildade e a simplicidade. E os dois são de extrema importância, cada um na ocasião e no momento da sua transformação. Como todos nós muitas vezes, devido à nossa cultura ainda da igreja, nós muitas vezes só olhamos o lado benéfico, o São Paulo, que todos conhecem. Ah, São Paulo, São Pedro, São Paulo, ou então Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, aquele que fez isso, que fez aquilo. Então, hoje nós procuramos e vamos acompanhar a história deste espírito que conseguiu se recuperar dentro da própria encarnação. Saulo nasceu em Tarso, uma grande cidade grega de 300 mil habitantes à época, capital da Cilícia, na Ásia Menor. Esta cidade fica atualmente em território da Turquia. Então, a parte histórica, sim, é importante, mas nós não tem muito o que informar. O que está informado está aí. Nasceu Saulo em Tarso, então uma cidade, o que não é diferente, porque Maria de Nazaré. Era muito comum naquela época associar o nome à origem da criatura em relação ao território, à cidade onde morava Maria de Nazaré, Felipe de Cesareia, Paulo de Tarso, ou a sua atividade. João Batista está relacionado ao batismo e por assim a seguir. Nasceu entre os anos 5 e 10 depois de Cristo, num ambiente todo impregnado pela cultura grega. De família judia, é circuncisado ao 8º dia, como ordenava a lei, e recebe o nome de Saulo, nome do primeiro rei de Israel. Então, é contemporâneo do Cristo, nasceu mais ou menos ali na mesma época. A cultura grega, ou chamada em alguns livros, vocês vão ver, cultura helenística, de família judia, seguia os preceitos do judaísmo, da lei judaica, onde o filho homem, como se diz, era circuncisado no 8º dia. Então, ele cumpria tudo aquilo que estava na lei, como o próprio Cristo muitas vezes perguntou aos doutores da lei. O que está escrito na lei? O que estava escrito na lei mosaica, na lei judaica, era para ser cumprido. E a origem do seu nome era uma homenagem ao primeiro rei de Israel. Recebe também o título de cidadão romano. Esta condição de cidadão romano irá lhe ser muito útil mais tarde, quando for perseguido. Aprende uma profissão manual, era fabricante de tendas ou tecelão, como está no Paulo Estevão, uma especialidade que lhe permitirá mais tarde ganhar a vida. Para completar a sua educação religiosa, os seus pais enviam-no, ainda jovem, para estudar em Jerusalém, a fim de se tornar um mestre em religião judaica. Então, esta condição de cidadão romano, ele não era, porque era grego, como ele está dizendo aqui, era de nascimento, ele não era, não nasceu, mas nós vamos ver daqui a pouco como ele adquiriu esta condição. Mas, assim como Jesus aprendeu o ofício da carpintaria, porque isso era tradicional, isso era o sinal máximo de obediência, um filho seguir o ofício do pai. E o pai dele era tecelão, então eles fabricavam essas tendas, que é o que mais tarde vai lhe permitir, porque ele foi enviado exatamente para o Sinédrio, ele foi enviado para ser discípulo de Gamaliel, que era o mestre do Sinédrio. Então ele estava sendo preparado não só para ser um doutor da lei, para ser um fariseu.
Ele estava sendo preparado para ser o sucessor de Gamaliel. Ele estava sendo ali estudando para ser o dirigente máximo do Sinédrio. Saulo é um jovem culto, conhece o aramaico, a língua falada pelos judeus, e que Jesus também falou. Conhece também o hebraico, a língua sagrada dos hebreus, que aprendera para poder ler a Bíblia e participar das celebrações na sinagoga. A Bíblia em aramaico, que era o que existia, que é a dos 70, então a Septuaginta, a versão dos 70, ela era toda em aramaico. Então, para isso, precisava ter todo esse conhecimento. Até porque, naquela região em que Jesus andou ali, Belém, Nazaré, Samaria, Antioquia, por exemplo, eles ainda falavam um dialeto chamado cilíaco. E Paulo, assim como Jesus, também dominava esses idiomas, diferentemente dos apóstolos. Então, mas como a Bíblia era em hebraico, nessa época nem havia ainda tradução para o grego, ele aprendeu não só o hebraico, mas simplesmente também para poder assumir o púlpito para na sinagoga, quando lhe era permitido. Então, ele tinha que falar e ler exatamente como estava lá em aramaico. A cidadania romana de nascença era muito valorizada. Naqueles dias, ela podia ser também adquirida por dinheiro, ao preço de 500 dracmas, cerca de 2 anos de salário de um trabalhador comum, traduzindo 2 anos de salário salário mínimo, que seria hoje, dentro da nossa concepção. Ser cidadão romano conferia alguns valiosos privilégios: segurança contra o açoitamento e a pena de morte sem julgamento, direito de votar, fazer contratos, ter um casamento legal e isenção de impostos. Então, a família dele, por ser uma família abastada, o pai comprou a cidadania romana, como se fosse um título, aqueles brasão que hoje ainda tem muita importância para algumas famílias. E nós estamos vendo o custo não é nada barato. Mas o fato de ser cidadão romano lhe permitia exatamente essas mordomias, esse privilégio. O cidadão, porque Roma conquistava as províncias, as cidades, os territórios. Então, você tinha a lei romana, eles permitiam a liberdade do culto, a liberdade religiosa. Como nós vamos ver, tem a lei da província e tem a lei do Império Romano. Então, como cidadão romano, ela prevalecia, como se fosse o nosso aqui hoje. A lei federal, ela sobrepõe a lei estadual, que sobrepõe a lei municipal, que se nós tivéssemos um aí que fosse de bairro, vamos assim dizer, ou de região, seria. Então, neste caso aqui, o cidadão romano, ele não podia ser açoitado e não podia também ser condenado à morte sem um julgamento. O direito de votar que eles tinham, sim, poderia fazer contratos de venda, podia casar legalmente e estava liberado de impostos. O grande problema de Jesus e principalmente dos judeus conquistados estava na isenção de impostos. Mas esse fato da cidadania romana, nós vamos entendendo como espíritas, nós vamos vendo como Deus, como Jesus, o nosso governador planetário, prepara tudo aquilo que está por vir. Porque quando Jesus diz aos apóstolos, ide antes as ovelhas de Israel, ele está dizendo para que eles só podiam falar para os judeus. Eles não podiam sair daquela região ali da Judéia onde eles estavam. Por quê? Eles todos eram judeus, além de não ter o conhecimento das outras línguas, eles estariam sujeitos às leis dessas províncias. Exatamente por quê? Porque esse era um trabalho destinado, então,
a Paulo de Tarso, ao Saulo, porque ele, com essa cidadania, poderia adentrar todas a região. Seria o que o nosso Mercosul seria a União Europeia, o livre trânsito sem fronteiras. A cidadania romana garantia à pessoa alguns direitos e privilégios, onde quer que ela fosse dentro do império. O cidadão romano estava sujeito à lei romana e não à lei das províncias. Uma pessoa acusada podia concordar em ser julgada segundo as leis locais, mas ainda assim ela tinha o direito de ser ouvida por um tribunal romano. No caso de ser sentenciada à morte, a pessoa podia apelar ao imperador. Então, a lei da província gerava, é a chamada lei transitória, é a chamada lei temporária daquela região. Então, a criatura era julgada de acordo com o local onde ele cometeu, onde ele lesou, onde ele causou o prejuízo. Mas, mesmo assim, por estar sob o domínio romano, ele podia ser ouvido por um tribuno, por autoridade máxima, como foi o caso de Jesus em relação a Pilatos. Agora, no caso da pessoa ser sentenciada à morte, como foi o próprio Paulo, que nós vamos ver lá no final, você pode apelar ao imperador, porque é a lei máxima, e o cidadão, tendo esse direito, ele podia exercitá-lo e tinha, onde quer que estivesse, a província tinha que fazer com que isso fosse cumprido. Paulo pregou por todo o Império Romano. Ele fez uso dos seus direitos como cidadão romano em 3 ocasiões que estão registradas na Bíblia. Ele informou aos magistrados filipenses que eles tinham infringido os seus direitos ao espancá-lo. Revelou a sua cidadania para evitar que fosse açoitado em Jerusalém. E ele apelou a César, o imperador de Roma, para que fosse ouvido diretamente por ele. Então, quando ele estava lá fundando a comunidade de Filipos, então, ele, sendo perseguido, ele acabou sendo açoitado. Mas visando, quando ele viu que eles iam matá-lo, ele então fez uso da chamada carteirada. Ele disse, é direito de vocês espancar um cidadão romano? E eles não só pararam de espancá-lo, como foi procurar, né, na distribuição dos pergaminhos, nas comendas, onde é que estavam encontrando. Também em Jerusalém, quando ele retorna, quando ele vai preso, também eles queriam açoitá-lo. O Sinédrio, os próprios saduceus, seu amigo Sadoc, queriam açoitá-lo. E ele diz, onde está o direito de vocês de açoitar a um cidadão romano? Até porque os soldados tinham pouco conhecimento, a centúria tinha pouco conhecimento das leis. Não era o papel lá onde saíam as sentenças, não era qualquer um que tinha acesso. E quando ele está em Éfeso, quando ele vai ser condenado, que ele é condenado à morte, então ele apela ao imperador que é. Então, no momento que já está no tribunal, então ele fala que ele quer ir a César e somente César pode decidir o seu destino. Então, ele carteirou? Sim, mas é um direito que ele tinha. Se fossem os apóstolos, por exemplo, eles não saberiam, eles não tinham esse conhecimento da lei judaica. Eles conheciam aqueles costumes, não comer peixe de couro, não cortar a barba, não cortar o cabelo, as mulheres não podiam se sentar à mesa. Eles conheciam aquilo básico que os levitas e os doutores da lei passavam a eles. Mas a lei, na sua forma e fundo, não era conhecido por eles. Enquanto que Paulo, o futuro chefe do Sinédrio, tinha o conhecimento pleno daquilo que o aguardava, daquilo então que o esperava. Como um fariseu fanático,
Saulo tinha a convicção de que seu papel era destruir a fé cristã, matando e prendendo os seguidores de Jesus. Sua postura arrogante o fazia ser truculento, usando grande violência contra pessoas simples, homens e mulheres sem qualquer compaixão. Então, ele era aquele doutor da lei fanático, conhecia a lei de Moisés, os livros do Pentateuco, Gênesis, o Levítico, Deuteronômio, Números e a Gênesis. Então, ele conhecia a fundo. Então, por conhecer a lei, ele fazia esse uso. Não tinha um pingo de misericórdia, não importava se era criança, se era mulher, se era homem, qualquer que fosse aquele que infringisse a lei, ele fazia a aplicação máxima. Ele, sim, arrogante porque ele conhecia. Então, o grande embate dele, por exemplo, com Estevão, era exatamente porque Estevão, quando ele vai se debater com Estevão na Casa do Caminho, então Estevão rebate todos os seus argumentos, porque o Estevão era um exímio conhecedor da Torá ou do Pentateuco judaico. E aí ele mostra a Saulo que ele estava equivocado na sua interpretação. É o que vai levar Estevão a ser apedrejado. Não é um confronto direto com Saulo, o doutor da lei, mas porque, em termos de lei judaica, Estevão sabia muito mais, porque ele interpretava fazendo uso já dos ensinamentos de Jesus. Mas Paulo era cruel, Paulo era violento, sim, e não tem como deixar. Por isso que no início, quando nós estávamos iniciando a nossa aula de hoje, nós falamos exatamente isso. Todo mundo quer ser o São Paulo, o Paulo de Tarso, o homem das cartas, das epístolas, mas poucos conhecem o seu passado, porque a Bíblia fala muito pouco, só o que está relatado no Atos dos Apóstolos e que, no caso, já é após a sua conversão. Ele acreditava piamente que, com esse comportamento, estava agradando a Deus. Apoiado pela casta sacerdotal que odiava o nome de Jesus, Saulo usava dos meios legais para atacar os cristãos. Por causa de sua truculência, os seguidores de Jesus tiveram que fugir para outras cidades. O perseguidor respirava ameaças e morte contra os discípulos de Jesus, e por isso não via problemas em prender, arrastar presos para Jerusalém para ser julgados por blasfêmia. Então, ele conhecia, ao mesmo tempo ele a regimentava, de acordo com a necessidade. Então, ele forjava falso testemunho, falsos depoimentos, simplesmente para condenar. O Jesus, para ele, era uma verdadeira aversão. E o fato de os cristãos seguirem as orientações de Jesus, não é que Jesus não respeitava a lei mosaica, pelo contrário. Jesus, assim como Paulo, como Saulo, assim como Estevão, Jesus conhecia a fundo, tanto que Jesus vai modificando. Jesus modifica a lei temporária, a lei transitória de Moisés. A lei divina, não. Mas Paulo se apegava àquilo que era de Moisés. A lei que estava lá estabelecida no livro do Levítico. Então, ele fazia uso do que estava nos livros do Pentateuco e usava de acordo com os seus interesses. Então, ele levou mesmo aquilo que nós conhecemos hoje como Inquisição, aquilo que nós conhecemos como as companhias de Jesus, da Companhia de Jesus, era muito fácil, era muito ameno perante aquilo que Paulo apresentava. Então, Jerusalém virou para ele um tribunal. Ele dominava o sinédrio,
e com o conhecimento que ele tinha, ele fazia com que as duas classes, os dois maiores partidos, os fariseus e os saduceus, fizessem exatamente aquilo que ele necessitava para perseguir aqueles que ousavam afrontar o Sinédrio em nome dos ensinamentos de Jesus. A lei dizia que um homem pendurado numa estaca era amaldiçoado por Deus. Isso está no livro do Deuteronômio, no capítulo 21, versículos, vou ler aqui por causa da colocação. Lá, na Bíblia de Jerusalém, está escrito assim, que um homem, né, que tivesse pendurado em uma árvore, ele seria amaldiçoado por Deus. Seria porque era uma pessoa vil, era uma pessoa desprezível. Lá em Gálatas, no capítulo 3, está escrito assim, que um homem que foi pendurado no madeiro, ele não pode passar a noite lá crucificado, pendurado. Ele precisa ser retirado e enterrado antes do pôr do sol, porque senão a maldição se estenderia sobre todos aqueles que participaram daquele evento. Do ponto de vista de Saulo, estas palavras, que o homem pendurado na estaca era amaldiçoado, então ele fazia uso do que está lá no livro de Moisés, ele fazia isso em relação a Jesus, porque Jesus havia morrido sob maldição divina, e por isso era inconcebível que fosse o Messias, sobre quem forçosamente a bênção de Deus repousava numa medida inigualável. Assim, considerava-se blasfêmia afirmar que Jesus era o Messias. Os que faziam tal afirmação absurda mereciam sofrer como blasfemadores. Aqui é o texto final que ele está na Epístola dos Gálatas. Então, como ele conhecia a lei de Moisés, como ele conhecia o Pentateuco, e lá dizia que qualquer um que morreu no madeiro, qualquer um que morreu numa estaca, qualquer um que morreu num pedaço de árvore, era amaldiçoado por Deus, então Jesus não podia ser o Messias, Jesus não podia ser o Salvador, porque se assim o fosse, ele não poderia ter morrido dessa forma crucificado. Então, a crucificação de Jesus, na interpretação do livro de Moisés, tirava de Jesus aí a alcunha de Messias e de Salvador. E era exatamente nessas circunstâncias que se apoiava Saulo para perseguir os cristãos, porque eles pregavam os ensinamentos de Jesus. E isso era contrário à lei judaica ou à lei mosaica. A ideia de Saulo era que tal ensino devia ser combatido com a maior determinação possível. Até a violência devia ser usada para eliminá-lo. Ele tinha certeza de que essa era a vontade de Deus. Descrevendo a atitude que havia desenvolvido, Saulo disse: com respeito ao zelo, eu estava perseguindo a congregação. Com respeito à justiça, que é por meio de lei, um que se mostrou incúlpe, ou seja, um que não era culpado. Eu perseguia a congregação de Deus e a devastava até o excesso, e fazia mais progresso no judaísmo do que muitos da minha própria idade, na minha raça, visto que eu era muito mais zeloso das tradições de meu pai. Então, o que ele está dizendo? Fundamentado de que Jesus morreu no madeiro, portanto, era alguém condenável, era alguém que não podia, ele estava usurpando o nome de Deus, então ele perseguia a congregação, não a criatura, mas a instituição que era o cristianismo nascente que ali estava. Quando ele fala com respeito ao zelo, zelo aqui é fiel observador da lei. Zelo, quando diz assim, nossa,
tem um zelo absurdo com a doutrina. É alguém que conhece, que procura praticar por conhecimento. Zelo no sentido de ter total domínio. Então, ele fala com respeito à justiça, porque a justiça é o quê? É o cumprimento da lei. Por isso, ele perseguia até aquele que não tinha culpa. Ele podia até não ter feito nada, mas o fato dele ter morrido na cruz, no madeiro, isso por si só já justificava a perseguição. E como ele descrevia, como ele fazia prosélitos, como ele fazia seguidores, então, quanto mais perseguidores Paulo abatesse, quantos mais fosse condenado à morte, melhor, porque era a maneira de você fazer com que essa doutrina nascente, com que essa religião que estava ali dominando e sendo predominante, com que ela fosse erradicada. Esquecendo-se que, com a condenação de Jesus, transformou-se mártir, porque mataram o homem, mataram o ser humano, mataram o corpo, mas não conseguiram matar a ideia. Essa era a ideia. Daí ele precisava a contínua, a luta dele, a batalha dele para erradicar os ensinamentos de Jesus era exatamente eliminando os seus divulgadores, aqueles que levavam adiante os ensinamentos de Jesus. A exatidão da lei oral, portanto, a sua confiabilidade, depende quase que inteiramente do relacionamento entre mestre e discípulo, do cuidado do mestre no ensino da lei e da presteza do discípulo em aprendê-la. Por isso, convidava-se com os discípulos sentar-se aos pés dos eruditos e beber as suas palavras com sede. Aquela época, é preciso lembrar que a escrita era muito rudimentar ainda. Somente alguns conseguiam ali escrever ou ter acesso. Não é só a cidadania romana que era cara. Papel também era caro, pergaminho era caro, a pele de ovelha era caro, que é onde se escrevia. Então, a tradição era o quê? A lei oral. O Antigo Testamento, ele é todo na tradição oral. Então, isso passa-se de pai para filho. Isso passa-se dentro da instituição daqueles que vão sucedendo os anciãos. E essa era a forma. A melhor forma, o discípulo, ele precisava. Daí a necessidade de Gamaliel. Gamaliel era o mestre, Paulo era o aluno, era o discípulo. Então, a melhor maneira que o Saulo tinha de aprender é vivendo o maior tempo possível junto de Gamaliel, para que ele pudesse aprender não só no julgamento, mas como se processava, como era constituído provas, como era a misericórdia, como era feita a justiça, a aplicação, quem condenava, o corpo de jurados, porque quem prevalecia da província e do Império Romano. Quando fala beber com sede, é no sentido de você aproveitar o máximo possível dos ensinamentos. Tem um escritor espírita, que muitos, e nós não estamos aqui para criticar, mas temos que falar. O Bacelli, por exemplo, enquanto esteve ao lado do Chico, ele conseguiu escrever e tem alguns livros belíssimos. Mas hoje, se você tiver acesso, quem ler hoje os livros do Bacelli, parece drama mexicano, parece novela de televisão. Tamanho os absurdos que ali se encontram. Por quê? É alguém que não bebeu as palavras. Não é que o Chico queira, mas você tinha alguém ali que estava sempre no intuito de como se olhasse aquilo que você estava falando, publicando. Ele não podia dizer, olha, o Chico falou isso, porque o Chico encarnado iria desmenti-lo. Agora, por exemplo, não tem como. Ele pode falar como muitos outros continuam falando. A mesma coisa está aqui de Paulo em relação à lei. O Saulo ele se atinha à lei, ele se atinha o que estava escrito,
Para ele, o que importava era não tinha interpretação. Está lá? Então, vamos, não matar, não importa as circunstâncias. Se matou, então você vai morrer. É a lei de Talião. Sim, é o olho por olho, o dente por dente. Foi pego em adultério? Leva até a porta da cidade e é apedrejado até a morte. O filho desobediente, o filho que não obedece o pai, não obedece a mãe, o filho que é rebelde, o livro do Levítico, capítulo 22, fala: esse filho precisa ser levado até um ancião, conduzido até a porta da cidade e apedrejado até a morte. Para Paulo, isso pouco importava. Não importava a falta do filho. Estava na lei e tinha que ser cumprido. Então, a diferença está que Gamaliel, de posse da sua experiência, interpretava a lei e Paulo simplesmente fazia a observação. 2 anos após a crucificação de Jesus, quando se dirigia de Jerusalém a Damasco para prender cristãos dessa cidade, um raio de luz muito forte o encandeou e o fez cair ao chão. Ouviu então uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olhou em redor apavorado, mas não via nada. Aquela luz o tinha cegado. Essa passagem da estrada de Damasco, ela é conhecida por todos, mundialmente conhecida. Porém, nós espíritas, nós temos uma luz que nos guia. Porque Emmanuel, ele relata toda a história de Saulo. Ele conta a história de Saulo com pormenores. Então, se a Bíblia parte da estrada de Damasco, se a Bíblia conta muito pouco lá no Atos dos Apóstolos, aqui não. Emmanuel relata exatamente o quê? Estevão e Abigail, 2 irmãos. Abigail, noiva de Saulo, que no momento, quando o pai dos meninos, dos moços, foram condenados, então Estevão é condenado às galés nos navios, que era praticamente uma condenação à morte, e Abigail acaba fugindo. Paulo a encontra, porque era sua noiva e tudo. Quando ele tenta reatar, ele fica sabendo que ela foi convertida ao cristianismo por Ananias, um cristão de Damasco. E aí, quando ele vai visitar, então ele vê Abigail sendo já consumida pela tuberculose e ele coloca, então, como responsável pela morte da sua noiva, Ananias. Ele volta ao Sinédrio, consegue autorização dos partidos políticos e do dirigente para que ele pudesse, então, buscar Ananias para que fosse morto, julgado e morto em Jerusalém. E ele parte nesta busca. E é na entrada de Damasco, quando ele está, porque Ananias residia em Damasco, que ele se depara com essa cena, com esse relato que nós estamos vendo. Saulo, Saulo, ele vê a luz, ouviu então uma voz, ele vê a luz, cai do cavalo e ele ouve a voz: Saulo, por que me persegues? Olhando ao redor, apavorado, não via nada. Aquela luz o tinha cegado. Então perguntou: quem és tu, Senhor? A voz respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Foi quando notou que Jesus se aproximava e, contemplando-o carinhosamente, o mestre tocou-lhe os ombros com ternura, dizendo com inflexão paternal: não recalcitres contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe: Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém a fazer. Então, os soldados, o Emmanuel relata que somente Paulo ouviu a voz, somente Paulo viu a luz. Por isso eles ficaram atônitos, por isso eles ficaram assustados, porque alguns diziam: o sol o deixou doido, o sol o deixou atribulado, ele está tendo convulsão por causa do sol, é uma insolação. Porque somente ele via, ele conversava com a voz e ele via a luz.
mas tateava, porque momentaneamente ele havia ficado cego. Então, o único relato que tem, porque muitas pessoas falam assim, mas ele não viu. Realmente ele não viu. Por quê? A luz o cegou, isso é bem claro, a luz o cegou. Mas enquanto os soldados fogem, os seus companheiros fogem espavoridos, ele sente a mão do mestre tocando-lhe. E ele fala: o que queres que eu faça? Então Jesus diz: vá, adentre a cidade, vá até a rua direita, lá tem uma estalagem onde você vai aguardar lá o socorro que eu lhe enviarei. Recobrando a vista, com a imposição de mãos de Ananias, Saulo ouve de seus lábios que ele, Ananias, conhecera Jesus na tarde trágica do Calvário. Tinha ido a Jerusalém para as comemorações da Páscoa e encontrar a cidade tomada por um movimento inusitado. Acompanhar o drama pungente de Jesus pelas ruas da cidade santa, condoendo-se de sua marcha penosa com a cruz, seguindo o cortejo até o monte. Do alto da cruz, Jesus lhe lançou um olhar inesquecível. Era um chamado, um convite. Então, Emmanuel, ele nos relata que Paulo, os soldados, ele pede aos soldados, ele diz: olha, me conduzam até a rua direita na estalagem e depois vocês estão liberados. E os soldados assim o fazem, até porque ele era um doutor da lei, ele era uma autoridade constituída pelo Sinédrio. Então, quando ele dá a ordem para eles voltarem, ele já está na estalagem. Só que enquanto ele está lá na estalagem, então Jesus procura Ananias, que era aquele a quem Saulo iria assassinar, a quem Saulo estava em busca para matar. E Jesus diz a Ananias: Ananias, o moço de Tarso se encontra na estalagem da rua direita. Vá até lá e como? O relato está nesse sentido. Vá até lá e devolva-lhe a visão. Ananias vai, faz essa imposição de mãos, que é aquilo que nós conhecemos no Manuel Bento como passe a três, que é só a imposição no coronário. Muitos, como o Reiki ou algumas outras casas, é apenas a imposição de mão, devolvendo-lhe. Só que quando ele chega, Ananias, num primeiro momento, ele refuta, mas ele vai, ele obedece a Jesus. Ele não pergunta: mas você sabe que ele está querendo me matar? Você sabe que ele veio aqui me procurar? Não, Ananias não fica indagando. Jesus só fala: ele tem certeza de que é isso? E ele vai. Então, enquanto procurando um diálogo, procurando um assunto para que pudesse começar ali uma conversa, então ele fala como ele conheceu Jesus. Então ele relata a estada dele lá durante a crucificação de Jesus. Ananias lhe fala a respeito de Estevão e de Abigail. Confidencia ao coração sofrido de Saulo o quanto o amava Abigail, de suas preces a Jesus pela sua conversão. Então, Ananias era uma espécie de confessor, era uma espécie de tutor de Abigail. Desde que ela deixou o irmão, o pai foi assassinado, o irmão foi condenado às galés. E ela fugiu para Jope na companhia de um casal de amigos, Zacarias, que estavam indo para essa cidade. Quando Paulo a encontra em Jope, ela já está convertida. Estevão já havia desencarnado, vamos assim dizer, e Abigail estava. Porém, Ananias contou toda essa história para ele. Então, ali, enquanto eles estavam conversando, o que é que Jesus nos diz? Quando ele fala: se alguém lhe pedir para caminhar uma milha, caminhe com ele duas, é para você desenvolver um diálogo, é para você conhecer a criatura, em que estado ele se encontra. A mesma coisa aqui. Então, ele fala de como ele conheceu Jesus, o porquê dele ter se tornado cristão, e, ao mesmo tempo, aquilo que os liga. Assassino,
e aquele que era o convertido de Damasco. Então, ali, Ananias fala para ele do convívio, do que Abigail lhe relatou. Que Abigail falava para ele, Ananias, que o Saulo, o jovem Saulo, era um exímio conhecedor da lei mosaica, que ele tinha um zelo, que ele tinha todo um cuidado na aplicação da lei. E ela dizia que o próprio Estevão, repetindo as palavras de Estevão, que quando Saulo conhecesse o Cristo, ele teria para com os ensinamentos de Jesus esse mesmo zelo e esse mesmo cuidado. E ainda relata que Abigail, mesmo sendo ele o responsável não direto pela morte do pai, mas pela do irmão, sim, ela nunca o deixou de amar. E isso é uma maneira de você mudar o coração, o comportamento daquela criatura. Aquele coração de pedra, aquele coração duro, aquele coração austero, ouvindo de alguém o relato da sua noiva e de como era a sua vida, está já preparando para o trabalho do evangelho que ele iria desenvolver. O socorro concedido a Paulo de Tarso oferece, porém, um ensinamento profundo. Antes de recebê-lo, o ex-perseguidor rende-se incondicionalmente ao Cristo. Penetra a cidade em obediência à recomendação divina, derrotado e sozinho, revelando extrema renúncia, onde fora aplaudido triunfador. Acolhido em hospedaria singela, abandonado por todos os companheiros, confiou em Jesus e recebeu-lhe a sublime cooperação. Muitas outras vezes ele esteve em Damasco, exatamente fazendo aplicação da justiça, cumprindo a lei. Lá ele era venerado, lá ele era adorado, lá ele era temido. Naquele momento, quando ele segue a orientação de Jesus, é para ver que é de imediato. Então, quando ele adentra a cidade, ele já dispensa. Quando os soldados o deixam porque ele não está enxergando, o deixa na estalagem, ele já os dispensa. A partir daquele momento, é ele e Jesus. Isso é confiança. Não é que a transformação foi imediata, mas a obediência, sim. Então, quando ele, que sempre foi o requinte, ele que sempre teve o conforto, na hospedagem simples, é que ele vai encontrar a sua transformação e o real motivo da sua existência. É importante notar, contudo, que o Senhor, utilizando a instrumentalidade de Ananias, não lhe cura senão os olhos, restituindo-lhe o dom de ver. Paulo sente que lhe caem escamas dos órgãos visuais e, desde então, oferecendo-se ao trabalho do Cristo, entra no caminho do sacrifício a fim de extrair por si mesmo as demais escamas que lhe obscureciam as outras zonas do ser. Tem alguns espíritas, estudiosos e pesquisadores que dão uma viajada nessa interpretação, porque muitos falam dessas escamas, enquanto Ananias está impondo as mãos dos olhos sobre Paulo, que caem-lhe escamas dos olhos. Primeiro, só tem escama peixe, e ali era um deserto. Então, não tem razão nenhuma para ter escama. Outros dizem assim, a luz do sol realmente pode cegar. Não é a luz do sol que ele via. Mesmo a Bíblia tendo uma interpretação poética, é a luz do Cristo, é a luz da voz. E alguém que é a manifestação divina do amor, mesmo em forma de luz, não cegaria ninguém, porque isso não seria misericordioso. E aqueles mais afoitos, aqueles mais radicais, dizem que caiu dele a areia que havia entrado em seus olhos. O que aí não vamos nem nos ater a comentar. O que fica é o quê? É preciso interpretar
à luz da razão e da fé raciocinada. Quando Ananias, nós estamos falando de alguém que era violento, de alguém que tinha uma pleiade de espíritos das trevas, obsessores, tudo que era contra o amor, a bondade, a caridade, fazendo e oferecendo a ele as condições. Quando Ananias impõe as mãos sobre o coronário de Paulo, todas essas companhias se afastam. Todas essas companhias saem debandada. Não existe mais sugestão, não existe mais nenhuma sintonia. Então, o que cai dos olhos de Paulo é a mentira, é o egoísmo, é o orgulho, é simplesmente a ingratidão. As escamas que lhe saem dos olhos é a vida errônea que ele levou até então. O engano daquilo que ele tinha como poder, como mordomia, como autoridade. Essas são as escamas que caem, são os seus equívocos, as satisfações temporárias, a busca exorbitante e cansativa ali por se tornar uma autoridade máxima. Então, essas escamas que caem são exatamente a vida que ele havia levado ali, então, até Saulo. A partir do momento em que ele foi socorrido, em que ele foi convidado, ou para ser mais exato, chamado por Jesus para servir o seu evangelho, ele o aceita resignadamente. A obediência primeira, quando Jesus diz, vá, porque ele pergunta, quem de nós teria coragem de perguntar? Ele teve. Mesmo vivendo errado, enganado, ele teve a coragem de perguntar, Senhor, o que quer que eu faça? E ficou quieto para ouvir a resposta. Quando Jesus lhe deu a resposta, ele obedeceu. Nós até pedimos, ai, Deus me ajuda, ai, Jesus me socorre, mas nós pedimos e viramos as costas e saímos correndo, para não ouvir, porque se Jesus nos falar, nós vamos ter que cumprir, nós não estamos pedindo. Então, será que nós estamos preparados? É essas as escamas, é esse o verdadeiro significado. O passe que Ananias dá em Saulo é o mesmo passe que nós recebemos e aplicamos nas casas espíritas nos trabalhos de assistência espiritual. Nós estamos sendo instrumento, nós somos os modernos Ananias. A espiritualidade está aplicando o passe. Ali era Jesus trazendo a Saulo uma verdade. No nosso caso, nas casas espíritas, Frei Anselmo, Manuel Bento, o que nós somos? Nós somos intermediários, nós somos medianeiros. Quem está, na realidade, operando todo esse trabalho de magnetismo e de energia vivificante são os benfeitores. É o que acontece quando as criaturas passam em tratamento espiritual. É afastar das companhias, é afastar das sugestões, é afastado todas essas orientações perniciosas para que a criatura possa assumir o controle da sua existência e da sua vida. É então que Jesus resolve chamar o espírito luminoso e enérgico de Paulo de Tarso ao exercício do seu ministério. Essa deliberação foi um acontecimento dos mais significativos na história do cristianismo. As ações e as epístolas de Paulo tornam-se um poderoso elemento de universalização da nova doutrina. De cidade em cidade, de igreja em igreja, o convertido de Damasco, com seu enorme prestígio, fala do Mestre, inflamando os corações. Então, aqui é só adiantando, porque foi um dos poucos, mas foi um dos poucos que foi convidado diretamente pelo Cristo para levar os seus ensinamentos. As epístolas acontecem exatamente como? Quando ele, depois de fundar diversas comunidades, quando ele está preso, se sentindo inútil, se sentindo restrito, se sentindo sem movimentos, quando ele começa a lamentar
Jesus está dizendo, mas você pode estar presente. Como? Ele fala, escreva, é a sua voz, é o seu ensinamento. Você está dando continuidade àquilo que você iniciou. Então, e ainda coloca como seu mentor, coloca como seu supervisor de tudo que você está fazendo, aquele que você assassinou, que é Estevão. Então, a história de Paulo, ele vai de comunidade em comunidade, ele vai, mas ele modificou na forma e no fundo. Já não era mais o tribuno, já não era mais o doutor da lei, mas aquela pessoa simples, humilde. Porém, é preciso lembrar, como nós vamos ver, o que é. As pessoas às vezes falam assim, mas as cartas de Paulo têm algumas coisas que são extremamente pesadas. Quando ele fala que o homem é a cabeça da casa, é preciso lembrar que existe o doutor da lei, aquele cara rígido, aquele cara disciplinador. Ele está exatamente levando uma orientação, está mostrando uma forma austera de educar as criaturas, mas de cidade em cidade, de igreja em igreja, ele vai fundamentando os ensinos de Jesus, mas já não mais o Saulo, não mais aqui através da violência, mas através do amor e através da caridade que ele conheceu no próprio corpo ou na pele. A missão de Paulo pode ser resumida em 3 palavras: fé, esperança e caridade. Agora, portanto, permanecem a fé, esperança e caridade, essas 3 coisas. A maior delas, porém, é a caridade, que é exatamente na carta aos Coríntios, onde ele vai dizer: posso ser como o símbolo que time, posso ter amor, posso fazer, se eu não tiver a caridade, se eu não tiver o amor, nada posso. Ele está falando da caridade. Sim, porque ele aprendeu desta forma. Ele sai de um egoísmo, de um orgulho, para a caridade e a humildade. Humildade não significa pobreza material. Humildade é compreender que existe um ser que tem conhecimento e que sabe de todas as nossas necessidades, que ele não erra, que ele não se engana. Humildade é não ofender, é não magoar, é não causar dor ou sofrimento em alguém. Mas ele causou, mas agora não causa mais. Então, essa transformação. Por isso ele fala fé, fé em Deus. É o Deus apresentado por Jesus através do seu evangelho. Esperança da remissão, da reparação de tudo o que ele causou. Como? Através da caridade. Para cada lágrima, um sorriso. Para cada dor, um acontecimento. Para cada malefício, um benefício concedido. E, de preferência, em termos coletivos. Por isso, esse carinho que ele tinha por Coríntios, por ser a cidade de Corinto, uma cidade portuária, então você tinha uma diversidade muito grande. Havia muitos gentios, muito pagãos, havia muita cultura de todas as formas, mas também havia muita devassidão. Por isso, na carta aos Coríntios, ele realça essa trilogia, esse trio, essa trinca, essa trindade de fé, esperança e caridade, que depois a própria Joana de Ângeles vai dizer. Ela substitui a esperança. Ela fala: se nós tivermos fé, amor e caridade, nós temos tudo, ou nós temos o necessário para poder passar com méritos pela nossa encarnação. Então, até aqui é o que nós estamos vendo do doutor da lei, o Saulo de Tarso. O apóstolo dos gentios é o primeiro grande missionário cristão, poderoso elemento de universalização da nova doutrina. Judeu de origem e formação, entendeu que o pensamento do Cristo não podia ficar contido nos limites da raça judaica, e sim que essa mensagem deveria ser imparcialmente distribuída a todos.
soube esperar o seu momento, meditou 3 anos no deserto e mais 3 viveu na obscuridade. Quando ele sai de Damasco, num primeiro momento, depois que Ananias devolve-lhe a visão, de imediato ele volta à casa do pai. Então ele entende por causa das suas necessidades físicas, das suas necessidades materiais. Mas é no próprio lar que ele sofre o primeiro preconceito e a discriminação. Procurando ajuda na casa do caminho, num primeiro momento sofre desconfiança de João e Tiago, mas Barnabé o acolhe e assume a responsabilidade por ele que tanta dor causou na casa do caminho, levando ao desencarne por apedrejamento de Estevão. Orientado por Pedro, então, que diz para ele, olha, tem um mandato de prisão contra você, se pegarem você vai ser condenado à morte, aqui todos te conhecem, ninguém vai te respeitar pelo que você era. Então, é melhor que você fuja. Por isso, 3 meses no deserto. Então, ele vai para o deserto. Se faz necessário, é onde ele conhece Prisca e Áquila, que ele não fala quem é. Eles tinham uma tenda, como se fosse uma paragem, uma estalagem num caminho entre uma cidade e outra. E ali, junto dos amigos, ele fica 3 anos. E ali ele relata, mas não se identifica, ele não fala quem ele é. Mas ele escuta eles falando de Saulo, quem era Saulo, o que ele causava e tudo. E ele fica 3 anos. É nesta hora, porque quando ele vai na casa do caminho, eles perguntam, você tem como sobreviver? Pedro pergunta. Ele fala, eu sou tecelão. Então, lá no deserto, ele está cuidando das tendas, ele está vivendo dessa forma. Depois ele volta, é perseguido novamente, e aí ele volta mais 3 anos. Então, no total, são 7 anos de reclusão, onde ele estuda o Evangelho, ele recebe, Gamaliel lhe presenteia, porque quando ele vai procurar o pai, ele vai estar com Gamaliel. E Gamaliel havia recebido de Pedro, ali, os escritos de Levi, de Mateus, o primeiro conhecido nosso evangelho. Então, ele devora, ele faz cópia, ele estuda e ele procura interpretar para exatamente no momento em que ele tiver que fazer ali a palestra, quando ele subir na sinagoga, quando ele subir ao púlpito. Então, essa transformação, esse tempo que ele vive isolado, é exatamente o tempo de preparação para a vida pública que ele havia assumido perante o Cristo na estrada de Damasco. Proclamou as verdades do Cristo aos grandes e aos pequenos, ainda que precisasse percorrer os extremos da humildade e da renúncia. A fé o sustentou em todas as dificuldades. Todavia, compreendeu que somente o amor faz o homem elevar-se. Fiz-me tudo perante todos, para salvar alguns a todo custo. Esta é uma frase que, além de muito poética, tem um significado para nós espíritas não diferente das demais, mas para nós compreendermos a nossa importância no mundo. Fiz-me tudo perante todos, para salvar alguns a todo custo. E tudo isso faço pelo Evangelho, para ser partícipe dele. Então, nós temos que servir onde formos convocados. Não temos que ficar preocupados com o cargo. Era isso que ele está dizendo. Nós temos que servir a todos, incondicionalmente. Alguns nós vamos ajudar e eles serão gratos. Outros, para eles, nós não fizemos nada mais do que a nossa obrigação. E muitos nós temos que insistir, não de convencer, mas de continuar ajudando. É o perdoar até 70 vezes. É o que ele está dizendo. Salvar alguns a todo custo é a prática, é o perdão incondicional. Você faz hoje, você faz amanhã, você faz a semana que vem, você faz o ano que vem. A toda hora que a criatura precisar,
você precisa estar pronto para servir. Porque esse é o Evangelho, é servir, é acolher, é confortar. E essa foi a vida de Paulo após a sua conversão. Foi especialmente perseguido pelos judeus que o consideravam um grande traidor. Mas Paulo nunca desanimava. Anunciar Jesus era sua vida. Todo o esforço na tarefa cristã não poderá ser esquecido, mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Porque se o homem trouxer o Cristo no coração, o quadro das necessidades será modificado. Então, restringir o evangelho a Jerusalém é condená-lo à extinção. Então, o que ele dizia? O próprio povo, não somente o sinédrio, mas todos os judeus o conheciam como um traidor, como alguém que virou a casaca, alguém que se perdeu na causa. Ele, que era o grande perseguidor dos cristãos, passa a ser o seu maior defensor. Ele, que era totalmente contrário a Jesus, o Messias, o Salvador, agora fala de Jesus com propriedade, fala de Jesus, do Evangelho, dos seus ensinamentos, como a única via de salvação. Então, ele era discriminado, perseguido, além da condenação à morte que existia pelo próprio sinédrio que ele havia. Então, ele entende, nas suas viagens, e vendo essa perseguição, que nem na casa do caminho ele poderia ficar, ele entende que o evangelho era muito grande, o evangelho era para todos, como o próprio Jesus disse. Então, é daí que ele começa as suas viagens missionárias, é levar o evangelho de Jesus a todas as nações então conhecidas. Por isso ele vai para a Grécia, por isso ele vai à Espanha, por isso ele vai à Ásia Menor, por isso ele vai a todos os lugares. Nem todos ele obteve sucesso, como na Grécia, né? Então, mas, mesmo assim, ele foi. O culto helenístico, a Grécia com seus deuses, com a sua tipologia, com todos ali que eles cultuavam, então, mas eles não entendiam essa simplicidade e essa humildade, essa doação. A mitologia grega não havia lugar para a simplicidade. Na mitologia grega e helenística, com a sua cultura de um povo superior, não permitia a caridade, não permitia a igualdade entre as criaturas. Porque, se por um lado Abraão, a posteridade, possuiria e cobriria toda a terra, é uma forma errônea de entender que é preciso se converter ao amor e à caridade. A cultura, muitos associam o conhecimento como salvação, o que não é. Na realidade, você pode ler muitos livros, fazer várias faculdades, você vai continuar sendo, muitas vezes, um imbecil, vai ser um idiota com bastante conhecimento, com bastante cultura. Você vai ser tudo com cultura e conhecimento, mas menos uma pessoa boa, um ser humano bom ou um cristão. Porque se tem conhecimento e não leva adiante os ensinamentos de Jesus na sua prática diária, não pode ser considerado como uma ovelha do rebanho orientada pela voz do seu pastor. Nas suas viagens, visitou a maioria dos centros urbanos de destaque no mundo antigo, como os da Grécia, da Ásia Menor, além de Roma e Espanha. Passou por muitas atribulações, mas de espírito inquebrantável, conseguiu levar o Evangelho a inúmeros corações sequiosos de paz e de esclarecimento. Não é só as 3 viagens missionárias que ele faz. Num primeiro momento, ele vai com Barnabé e Marcos, depois ele acaba arregimentando para junto de si Lucas, que ele conhece que vai ser o futuro evangelista, o próprio Timóteo, o próprio Tito. Então, onde ele vai,
tem uma participação. Ele consegue agregar, ele consegue levar o evangelho e fazer com que as criaturas acreditem naquilo que ele estava pregando. As cartas ou as epístolas têm exatamente essa função. A carta que ele escrevia é de acordo com as notícias que chegavam até ele, então ele direcionava ensinamento, ele procurava corrigir aquilo que estava errado, sempre tendo por base aquilo que ele chegava. Então, a carta aos Coríntios não é uma carta universal. A carta a Tito é uma carta pessoal. Então, as circunstâncias eram de acordo com a necessidade que ele ali escrevia, que ele direcionava. Então, em muitos casos, por exemplo, numa das cartas aos Coríntios, ele vai deixar bem claro de um rapaz que estava tendo, então, uma vida amorosa com a esposa do seu pai. E ele faz isso na carta, está lá. Ele fala, olha, vocês sabem disso, sabem o que está acontecendo e não tomaram providência. Então, é alguém que se preocupa com aquilo que ele criou, com aquilo que ele fundou, de dar um direcionamento moral seguindo os ensinamentos de Jesus. O Paulo era disciplinador, mas por quê? Herdou isso do doutor da lei, do tribuno, daquele que conhecia, daquele que sabe da importância de uma disciplina. Você precisa ser disciplinador, mas não pode esquecer a caridade. Se você só disciplina, você acaba formando corações austeros, corações sem sentimentos. Se você só pratica a caridade, você não consegue que as pessoas aprendam principalmente a obediência. As pessoas não conseguem compreender que tudo na vida é um processo e que não existe milagres, não existe acontecimento se você não se reformar ou não se melhorar. Paulo acabou por ser condenado à morte. Até morrer, nunca deixou de falar de Jesus. Até o momento de sua morte, quando o soldado romano intimida-se de matar um homem justo, e ele, Paulo, lhe diz: soldado, cumpra o seu dever, pois eu já cumpri o meu. No ano de 64 depois de Cristo, foi morto pelas legiões romanas nas perseguições aos cristãos instauradas por Nero, depois do grande incêndio de Roma. Seu túmulo encontra-se na Basílica de São Paulo, extramuros, na Roma, na Itália. Quando ele é condenado, que ele pede para ir até um imperador, então ele é conduzido até lá. Tem toda uma viagem, tem todo um relato no Atos dos Apóstolos, ele se faz acompanhar de um século, ele tem alguns privilégios exatamente por causa já das suas atitudes, do que ele fez. Chegando até Nero, Nero não encontra, num primeiro momento, no primeiro julgamento, motivo nenhum para matá-lo, por causa da sua condenação. Então, permite a ele um livre trânsito. Ele pode andar, não pode ficar como agitador, mas ele pode, mas não pode ficar falando do Cristo. É onde surgem, nos cemitérios, nas catacumbas, na região, vamos assim dizer, subterrânea de Roma, onde eles começam, então, ali a formar os guetos, a formarem os grupos dos cristãos que estão sendo perseguidos. E no momento em que é chamado, quando Nero, querendo transformar um dos bairros de Roma, querendo destruir ali, eliminando as casas simples, os pobres, vamos assim dizer, então ele orienta que se coloque fogo em um ou dois casebres, porque assim os outros temerosos desocupariam. Só que o incêndio se espalha e queima quase um quarto da cidade. E aí ele então culpa os romanos, ele culpa os cristãos. E jogando a culpa sob a orientação já das trevas dos nossos irmãos obsessores,
em que Nero era muito obsidiado. Então, quem era o líder dos cristãos? É Paulo, exatamente aí Paulo. Alguém pode perguntar, mas você não falou por quê? Onde que se mudou de Saulo para Paulo? Saulo, na primeira viagem que ele faz, ele atende, ele é convidado, aí ele já está trabalhando, já está vivenciando o evangelho, já consegue algumas curas, ele é convidado a ir até um palácio, onde tem, então, uma cidade onde tem o procônsul Sérgio Paulo. Sérgio Paulo foi o procônsul, ele estava no navio que o Estevão, ainda Gesiel, foi condenado. E Gesiel cuidou do procônsul, e ele acabou se salvando. E Gesiel acabou se contaminando, acabou pegando a peste. E aí, para não ser jogado no mar, Sérgio Paulo, que havia sido curado, intercede e obriga praticamente o capitão do navio a abandonar, então, o jovem Gesiel doente numa praia. Isso é fato, está lá, relatado e tudo. E é aí que Gesiel é encontrado e é levado para a casa do caminho, e de quem recebe o nome de Estevão, e passa a trabalhar, a vivenciar, praticar e ensinar o evangelho. Quando Paulo está, o Sérgio Paulo, o procônsul, essa autoridade constituída, ele está passando por uns problemas de doença, então Paulo se encontra na cidade. E aí o procônsul acaba falando que conheceu Gesiel sem nenhuma referência. E Paulo acaba dizendo que o conheceu, sabe quem é. E aí ele fala, por que não, então, em homenagem àquele que é a causa da sua transformação, você não modifica, não muda o seu nome. Até uma forma de você não ser lembrado. É uma forma daqueles que te conheceram como Saulo se esquecer, porque eles não vão associar. Então, ele passa em homenagem. É uma maneira que ele se encontra de homenagear Estevão, adotando o pseudônimo de Paulo em referência ao Sérgio Paulo, que foi quem lhe orientou. É isso que ele fala. Então, aqui, depois desse incêndio que foi, ele é condenado. E quando o soldado fala para ele, que o soldado sabe do que ele está fazendo, sabe da sua obra, sabe da sua importância, e fica com medo ali de executar a ordem do imperador. Então, ele fala para o soldado, você precisa cumprir o seu papel, porque eu já cumpri o meu, ou seja, o seu é de me eliminar. É Ananias quem vem ao encontro de Paulo de Tarso logo após a sua decapitação e lhe diz, desde a revelação de Damasco, dedicastes os olhos ao serviço do Cristo. Contempla agora as belezas da vida eterna, para que possamos partir ao encontro do Mestre amado. Então, Ananias, Estevão, só existe Paulo de Tarso porque existe Gesiel. Gesiel ou Estevão, que é irmão de Abigail, é a razão da transformação do Saulo em Paulo. Ananias devolve a visão física. Ananias é quem apresenta a ele o Deus de amor, de caridade e misericordioso. Ananias é o instrumento do qual Jesus se faz uso para a transformação desta ferramenta a serviço do bem e do amor. Ferramenta essa, Paulo de Tarso. E aí Ananias diz para ele que desde a revelação, desde que Jesus lhe apareceu na estrada de Damasco, que os olhos dele somente serviram a Jesus e ao seu evangelho. Então, aqui já desencarnado, fala para ele, agora você vai contemplar as belezas da vida eterna, aquilo que você conquistou, o fruto do seu trabalho. Conhecendo-lhe a alma sensível, Ananias perguntou qual era o primeiro desejo de Paulo, agora desencarnado, na esfera dos redimidos, e ao comando mental daquele, a caravana espiritual demandou os caminhos percorridos pelo apóstolo Tarsenses. Então, assim que
Espíritos nesta condição, como a de Paulo de Tarso, não vai ficar ligado. Claro que o espírito foi retirado do corpo ali muito antes, mesmo com um passado delituoso, ele teve méritos para não sofrer a dor no corpo físico, que era uma dor extenuante. Então, de imediato, Ananias fala para ele o que ele agora quer ver, qual é o seu desejo. Imediatamente, ele nem precisou, porque nós sabemos que não há necessidade da palavra verbalizada. Mas ele queria exatamente o quê? Qual era o seu objetivo primeiro de desencarnar? Exatamente visitar as comunidades que ele havia criado, as comunidades por ele fundadas, vendo como estava sendo realizado a prática e a vivência do evangelho que ele semeou, que ele plantou, que ele regou. Então, agora, desencarnado já no mundo espiritual, na companhia de Ananias, ele conseguia ver os frutos do trabalho da semente que ele lançou ao solo. Ao convite de Ananias, reúnem-se no cimo do Calvário e ali cantam hinos de esperança e de luz. Logo mais, o próprio Mestre Jesus, tendo a seu lado Abigail e Estevão, os irmãos de Corinto vêm receber o apóstolo. Abigail, a noiva dedicada, o espírito, assim como a Lívia, do há 2000 anos, né? Assim como nós temos outros ícones, mas principalmente a Lívia e a Abigail, naquelas circunstâncias, mostram a elevação espiritual destes espíritos na condição feminina como Maria. A renúncia, a abnegação, a resignação desses espíritos. E Estevão, a causa maior da transformação desse espírito. Ele sai de assassinado, ele sai ali de um cunhado que foi apedrejado para ser o mentor, para ser o tutor, para ser o responsável para guiar Paulo na sua tarefa missionária. E é juntamente com Cristo, ele, aquela que seria a sua noiva, que vem recebê-lo no momento do seu retorno à pátria espiritual. É muito interessante se verificar a dedicação de Ananias. Em Damasco, devolve a visão a Saulo. É igualmente ele quem vem restituir a visão ao vencedor e o guiará na sua nova vida no mundo espiritual. Logo após o executor Volumínio ter cumprido a ordem de Nero, retirando-o do corpo físico às margens da Via Ápia. Não é para mostrar conhecimento, não. O nome do soldado é porque consta do livro, tá? Então, da mesma forma que Ananias devolve a visão física, da mesma forma que Ananias apresenta a ele o mundo espiritual, apresenta o mundo dos cristãos, apresentando-lhe Jesus, também é Ananias que vem mostrá-lo a visão espiritual. Será Ananias o seu condutor, será Ananias o responsável por orientá-lo no seu retorno ao mundo espiritual. Então quer dizer que Ananias é superior, é mais evoluído? Não é essa a questão. É uma questão de responsabilidade. Neste momento, é um trabalho a ser realizado. Neste momento, existe uma missão que precisa ser cumprida. E Ananias cumpre fielmente esse papel, quando esteve aqui encarnado, esperando o retorno na vida espiritual para continuar a conduzir o espírito então renovado e transformado. Servidor do Cristo, ao receber a ordem do Mestre, Ananias reluta de início, por conhecer a reputação maldosa de Saulo, para, após as explicações de Jesus a respeito dos acontecimentos às portas de Damasco, atender o irmão sem outros questionamentos. Da mesma forma que lá ele ficou receoso, mas cumpriu as obrigações,
cumpriu o pedido de Jesus, aqui a mesma coisa. Ele é o primeiro, para que não se sentisse, para que Paulo não se sentisse envergonhado, para que Paulo não se sentisse se deslocado no mundo espiritual. Por isso, nada melhor do que alguém que você já conhece, alguém que conhece a sua índole, alguém que teve uma participação fundamental na sua transformação para te apresentar o mundo novo que agora se descortina aos seus olhos espirituais. Em nome de Jesus, Ananias vai ao encontro de seu perseguidor e não somente o auxilia, quanto o abraça e o chama de irmão, tornando-se-lhe um amigo fiel e incondicional. Uma das colunas de sustentação da tarefa extraordinária de Paulo, o apóstolo. Alguém a quem Paulo se referiria como o homem segundo a lei, que tinha o bom testemunho de todos os judeus. Assim como Jesus não se prescindiu dos apóstolos, não se prescindiu ele ali de João Batista, de Simeão, de Maria, de Zaqueu, entre outros, para poder dar continuidade ao seu evangelho, todos nós temos amigos e companheiros de ideal. Todos nós temos companheiros que trabalham conosco nas assistências, que frequentam a mesma instituição, a mesma casa espírita, todos trabalhando pelo bem comum. Cada um na sua condição, cada um na sua evolução, cada um com seus predicados e com as virtudes que já se encontram. Então, por isso a importância do grupo, por isso a importância do coletivo. E Paulo, em se referindo à ajuda e ao auxílio que Ananias lhe prestou, não somente lá em Damasco, mas ele dizia, um homem segundo a lei que tinha um bom testemunho, ou seja, era respeitado. Não era venerado, era respeitado exatamente pela sua conduta. Tinha elevação moral. Podia até não ter o conhecimento de Saulo, podia até não ser um exímio praticante da lei, mas tinha a capacidade de discernir o que era bom, o que podia e o que não deveria ser realizado. Muitos comentaram a vida de Paulo, mas quando lhe atribuíram certos títulos gratuitos do céu, apresentaram-no como um fanático de coração ressequido. Para uns, ele foi um santo por predestinação, a quem Jesus apareceu numa operação mecânica da graça. Para outros, foi um espírito arbitrário, absorvente e ríspido, inclinado a combater os companheiros com vaidade quase cruel. Não nos deteremos nesta posição extremista. Queremos recordar que Paulo recebeu a dádiva santa da visão gloriosa do Mestre às portas de Damasco. Mas não podemos esquecer a declaração de Jesus referente ao sofrimento que o aguardava por amor a seu nome. Os críticos e os estudiosos, muitos deles falam que o que nós temos no Ocidente não é cristianismo, é um paulismo. Eles dizem que Paulo desvirtuou o cristianismo, fazendo de acordo com o seu conhecimento e com as suas necessidades. Por quê? O próprio Emmanuel, no livro Paulo Estevão, ele vai dizer desse embate, desse Paulo ríspido, desse Paulo disciplinador na casa do caminho. Porque Paulo, por ele conhecendo ali os ensinamentos de Jesus através dos escritos de Mateus, ele entende que o evangelho é simples, que o evangelho é humildade para facilitar a penetração, para facilitar a absorção dele por todos os necessitados. Quando ele volta à casa do caminho, que ele foi como perseguidor, lá eles acolhiam os doentes, os famintos, os necessitados, os coxos, os aleijados.
Quando ele retorna à casa do caminho já convertido, o que ele encontra? Tiago, que era irmão de João, para evitar a perseguição dos judeus que eram como Paulo, o que ele faz? Ele adota muito dos costumes judaicos na casa do caminho. Orar em direção ao sol, ajoelhar-se às determinadas horas do dia para reverenciar as práticas judaicas. Isso evitou essas práticas e esses costumes implantados por Tiago na casa do caminho, sob a supervisão de Pedro. Isso evitou que o sinédrio os perseguisse, porque eles estavam praticando a lei mosaica, a lei de Moisés. Quando Paulo retorna e vê essas práticas, ele fica possesso, porque ele diz que eles estão desvirtuando os ensinamentos de Jesus, com essas crendices, com esse fanatismo, com esse misticismo. Numa situação onde ele leva, já na segunda viagem missionária, que ele vai com Tito e que eles querem fazer a circuncisão em Tito, ele fica ali, há um embate. Ali o cristianismo poderia ter sofrido a maior cisão da sua história. Porque, de um lado, Pedro, que quer e defende Tiago, e do outro, Paulo, que entende que para você falar de Jesus, você não precisa de nenhuma prática exterior, seja ela a circuncisão, seja ela a veneração de um Deus, ou seja ela os costumes. E aí é onde impera o bom senso, onde Jesus, juntamente e através de Estevão, orienta ambos ambos no seu papel. Pedro precisa da casa do caminho e naquelas condições. E Paulo precisa continuar a sua missão, precisa continuar a sua viagem missionária. Então, essa disciplina que Paulo exige, todo esse cuidado que ele tinha lá com a lei mosaica, ele também tem com o evangelho. Ele restaura o evangelho. Então, ao mesmo tempo que ele é considerado ainda muito autoritário, muito mandão, como se diz, muito ríspido aqui, ele é, para muitos, o responsável pelo Evangelho de Jesus ter o alcance que teve hoje no planeta Terra. Mesmo sendo uma minoria ainda, os cristãos, em relação a algumas religiões, mas Paulo tem a sua importância, tem a sua razão. Quando nós lemos as cartas, lá nós encontramos o Paulo convertido, o amor, a fé, a esperança e a caridade, mas também tem o disciplinador, tem o professor, tem o instrutor, tem aquele verdadeiramente o doutor da lei que conhece, só que agora a serviço do evangelho. Então, de Saulo a Paulo, é um espírito que, saindo dos erros e dos enganos, saindo de um homicida e de um assassino, passou a ser, para todos nós cristãos, para todos nós espíritas, uma grande transformação. Dentro da própria encarnação, ele conseguiu os resgates necessários para ser recebido pelo próprio Cristo no seu retorno à pátria espiritual. E aí está a nossa próxima aula, dia 23, nós vamos ver, saindo do tema bíblico, nós vamos ver vida e sexo, fundamentado nas obras espíritas, não só no livro Vida e Sexo, mas em todos os livros da codificação que nós encontramos. Então, próxima aula, dia 23 de novembro, primeira parte do Vida e Sexo. O Espiritismo não vem procurar os perfeitos, mas os que se esforçam em o ser, pondo em prática os ensinos dos Espíritos. O verdadeiro espírita não é aquele que alcançou a meta,
mas o que seriamente quer atingi-la. Sejam quais forem os seus antecedentes, será bom espírita desde que reconheça suas imperfeições e seja sincero e perseverante na proposta de se emendar. Então, Kardec vem mostrar para nós, através aí da história, né, de Saulo a Paulo, que todos nós, não importa, o passado já foi, mas nós só existimos hoje porque existe um passado. Se nós apagarmos o passado da nossa existência, nós não teremos presente e nem futuro, porque todos nós, é o que nos forjou. Nós hoje somos a somatória do que nós já fomos e hoje colhemos exatamente os frutos da nossa sementeira. Mas o nosso futuro só depende de nós, de transformarmos e de sermos transformadores, como foi Paulo de Tarso. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.